Reunião de 26/7/2023, iniciando com a prece de abertura. Ok, meus irmãos, vamos fazer o início da abertura. Para isso, solicito que todos acompanhem a prece de abertura. Ó Eterno e Supremo Criador de todas as coisas existentes no Reino Universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em Teu nome, a fim de evocar a Tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de Tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Venha até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toque em nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as Tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências, as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar, sem tropeços nem quedas, no caminho que leva à Tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da Tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e de nossos corações, com Teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós, neste momento em que estamos reunidos em Teu santo nome, e conduza-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que futuramente as nossas almas buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao Teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, na Tua presença entre nós, e temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste tempo, obra do Teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados, de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na Tua presença entre nós, Senhor, a Ti agradecemos, com os corações limpos e os pensamentos puros, a graça que nos concedeste. Pedimos, pois, mais uma vez a Ti, ó Senhor, que nos conduza ao Teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja. Em nome do grande arquiteto do universo, o Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos da loja exotérica sebedista na sua parte virtual. O trevo sagrado subordinado ao culto secreto da ordem maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais e da diretoria espiritual e astral desta loja, bem como dos guias e protetores de todos os presentes, para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Assim sendo, a sessão na parte material do trevo sagrado, na sua parte virtual, está aberta. A
a análise da mensagem número 28 do livro Verdades Foram Ocultadas. Jailson, tudo pronto? Jailson, pronto? Oi, Ernesto. Tudo pronto sim, meu querido. Tudo ok. Então pode compartilhar a tela e começar. Meus irmãos, mais uma vez eu quero aqui externar o meu agradecimento à espiritualidade do Círculo Branco, especialmente à espiritualidade do Trevo Sagrado, tá certo? Por essa oportunidade mais uma vez. Quero também agradecer à diretoria, não só da Ordem, né, o nosso querido irmão Ernesto, mas também à diretoria do Trevo, tá certo? Por também ser permitido falar um pouco sobre Pedra Roxa. Sempre que a gente tem essa oportunidade, eu acho que a gente ganha muito, porque a gente consegue aprofundar um pouco o entendimento do que esse nosso querido irmão nos transmite. Então, Pedra Roxa realmente é um irmão assim, muito iluminado, e isso é uma grande oportunidade, ok? Então, a mensagem de hoje é a mensagem número 28. Essa mensagem foi psicografada em 3 de abril de 1948, e ela começa dizendo que o Espírito Santificado, o anjo divino, mensageiro de Deus e encarregado de superintender a divulgação da verdade por toda parte da terra, está cumprindo fielmente a sua gloriosa missão, porque os primeiros capítulos do Evangelho Eterno, necessários à evolução de um período, já foram espalhados até pelas regiões mais remotas do planeta. Ele continua: a natureza, além de esclarecer, tem prevenido toda a humanidade sobre os trágicos acontecimentos indispensáveis à grande transformação e sem interferir no livre-arbítrio que, por lei, foi concedido ao ser humano. Aguarda e confia que cada um procure o lenitivo do esclarecimento para suas dores na hora do desespero. Estamos no fim de um tempo já previsto, e o ambiente está sendo preparado para a vinda do ceifeiro, cuja missão também já foi iniciada. E todo aquele que se opor ou fugir aos verdadeiros ensinamentos não encontrará o bálsamo consolador para o sofrimento por culpa da sua própria obstinação. Tudo é lei e tudo está escrito. Nenhuma das ovelhas deste rebanho que compõe a humanidade se perderá, disse o grande pastor das almas, porque, sem a menor dúvida, todos se salvarão logo que abracem de boa vontade os esclarecimentos que dão origem à luz indispensável ao aperfeiçoamento, conforme já aconteceu com os muitos que, antecipadamente, tomaram por exemplo as palavras de Jesus e seguiram os seus mandamentos. A maioria que não aceita o que foi dito, nem o que está escrito, terá de passar pelo filtro de amarguras, utilizando no fim deste tempo, ora iniciado e destinado à negligência da ignorância. Aproxima-se o momento em que registrará, por experiências, a capacidade, a força e as virtudes da evolução de uma geração de almas, cujo resultado determinará a transferência dos obstinados e prejudiciais ao progresso para mundos inferiores. É indispensável o afastamento destes elementos perturbadores, que só conhecem a matéria e preferem viver adorando a sua imagem. Permanecerão na terra exclusivamente os de boa vontade, desejosos de aprender e colaborar para alcançarmos a harmonia prometida, até se tornar indispensável transformação idêntica, quando assim exigir o progresso e a evolução sempre crescente por toda parte do universo. Por força de lei e seus recursos, tudo se transforma e o significado da palavra inferno, criadas pelas religiões dogmáticas, será transformado em ignorância, imperfeição, sofrimento e trevas, e o da palavra céu em sabedoria, perfeição, satisfação e luz. O ser humano procura matar o ser humano na defesa de seu interesse vaidoso. Contudo, Deus o vivifica para a sua glória. A obra da natureza é perfeita e nela nada se cria
porque tudo já foi criado, assim como nada se perde, porque tudo se transforma, progride e evolui. Procuremos a verdade no Evangelho eterno do Reino de Deus e encontraremos a luz que nos mostrará os motivos de nossos sofrimentos e a finalidade das existências passadas, presentes e futuras. Meus irmãos, conforme foi dito, é uma mensagem assim muito profética, né? Mas, por outro lado, muito verdadeira. Essa mensagem, na realidade, ela agora, em março, quando ela foi psicografada, em março não, em abril, quando foi psicografada, ela completou 75 anos. Mas é exatamente o que nós estamos vivenciando no momento. Então, no primeiro parágrafo, ele nos fala que o Espírito Santificado, né, o anjo divino mensageiro de Deus, encarregado de superintender a divulgação da verdade por toda a parte da terra, está cumprindo fielmente a sua gloriosa missão, porque os primeiros capítulos do Evangelho Eterno, necessários à evolução de um período, já foram espalhados até pelas religiões mais remotas do planeta. Eu vou falar inicialmente, nesse parágrafo, sobre essas verdades, sobre esses capítulos, e depois eu vou fazer uma observação em referência a esse querido Espírito santificado, né, que foi colocado aí pelo nosso querido Pedra Rocha como um anjo divino e o mensageiro de Deus. Então, observemos o seguinte, a espiritualidade nos fala que todos nós que estamos aqui encarnados já temos essas verdades latentes, independente da escolha religiosa, independente da doutrina que a gente siga ou da doutrina que a gente professe. Por que Pedra Rocha nos fala dessa forma? Nós acreditamos aqui no trabalho que é desenvolvido aqui no Círculo Branco e no Trevo Sagrado, né? Shebna nos fala, o nosso mensageiro espiritual, que o sentimento é o fruto das experiências que o ser humano passa ou adquire nas suas sucessivas encarnações. Então, ele nos afirma que tudo que nós aprendemos ao longo das nossas várias existências, isso transforma-se em sentimento. Por que a espiritualidade nos coloca assim? Porque nós aprendemos aqui na casa que para toda causa que é criada, existe um efeito correspondente a essa causa. O próprio Newton já nos falava que para toda ação existe uma reação. Então, o que é que Pedra Rocha está querendo que a gente perceba? Está querendo que a gente aprofunde o nosso entendimento. Ele está querendo dizer com isso que todos esses ensinamentos, todos esses capítulos que são colocados aí do Evangelho Eterno, nós já recebemos. Já recebemos nesta existência. Pedra Rocha diz que o seu livro é Verdades que te foram ocultadas, que são verdades que estão a cada dia mais em evidências, tá certo? E essas verdades estão divulgadas em todas as partes. E ele coloca, inclusive, naquelas regiões mais distantes. Então, mesmo aquelas regiões onde as pessoas não têm a possibilidade do contato, ou contato com os grandes centros, mas essas verdades também são divulgadas. Então, hoje, a pessoa, com simples raio de pilha, ele consegue ouvir verdades que são transmitidas através de vários ensinamentos, através de vários profetas, através de vários mestres, tá certo? Então, esse conhecimento, esse evangelho eterno que Pedra Rocha se refere, já foi divulgado há muito tempo que vem sendo divulgado, tá certo? Então, por que eu me referi à questão do sentimento? Porque independente da gente ter participado desse processo que vem ocorrendo muito com o trabalho que foi feito pelo nosso mestre Emmanuel, né? Jesus, né? O Cristo, há 2000 anos atrás, esse trabalho, bem antes, ele já vinha sendo divulgado. Então, o que é que se refere à espiritualidade? Que no momento que eu tenho esse sentimento latente, esse conhecimento registrado dentro de mim, no momento que eu identificar, no momento que eu ler uma mensagem, no momento que eu ler um filme, assistir um filme, no momento que eu participar de uma palestra, no momento que eu estiver envolvido com um trabalho, como esse trabalho que nós estamos aqui, esse trabalho doutrinário, que visa levar o esclarecimento para a humanidade, essa verdade vai se identificar e vai deixar de ser uma verdade de Shebna, vai deixar de ser uma verdade de Pedra Rocha, deixar de ser uma verdade da espiritualidade, para que também
se transforma em uma verdade nossa, uma verdade minha, tá certo? Por quê? Porque esse conhecimento em si, esse evangelho eterno, ele não se modifica. Esse evangelho eterno, ele está representado pelas leis divinas. Então, tudo isso que nós estamos passando hoje faz parte de um processo que nós iniciamos lá atrás. Nós iniciamos onde esse processo de uma forma mais clara, de uma forma mais evidente, quando nós chegamos no reino que nós estamos, que é o reino nominal. Então, quando a gente sai do reino animal e a gente passa a habitar o reino nominal, nós temos a possibilidade de efetivamente adquirir o livre-arbítrio e, através do nosso esforço, através da nossa determinação, através do nosso trabalho, nós podemos efetivamente antecipar o nosso processo evolutivo, antecipar o nosso processo de aprendizado. Então, quando ele se refere a essas verdades, é porque ninguém hoje pode dizer que não sabia. A toda causa que nós formos criar, a toda causa, a toda escolha nossa, efetivamente, a própria consciência nossa vai nos alertar se aquilo que nós estamos fazendo, aquela nossa escolha, está dentro ou fora da lei divina, fora da lei natural. Então, o que é que efetivamente vai acontecer? Se a gente escolhe fazer aquele ato, tá certo? Mesmo que esteja, digamos assim, indo de encontro à lei divina, através do nosso livre-arbítrio, a gente vai passar pelo efeito da causa que efetivamente foi criada e automaticamente isso vai se transformar em um aprendizado. A espiritualidade se refere a esse processo quando ela diz que nós estamos em um processo de sofrimento. Esse processo de sofrimento faz com que a gente vá à reflexão. No momento que a gente vá à reflexão, a gente tem a possibilidade de entender efetivamente o que é que está acontecendo com a gente. Mesmo que seja um processo de uma outra existência, mesmo que seja uma causa criada em uma outra existência. Mas esse sentimento, esse conhecimento está latente, ok? Existem, dentro da minha percepção, vários irmãos que estão ajudando neste processo de levar essas verdades. Vários, a gente pode citar aí Buda, a gente pode citar Krishna, vários irmãos. Mas o sentimento que eu tenho, quando eu li essa mensagem hoje à tarde, tá certo? É que quando Pedra Roxa se refere a esse Espírito santificado, ele está se referindo exatamente ao nosso mestre Emmanuel, Jesus o Cristo, que na realidade é o quê? É o mestre dos mestres. Então, Jesus, ele não é originário do planeta Terra. Jesus, na realidade, ele veio do planeta de Capela, da constelação de Bela, com o mundo dos exilados. Só que ele não veio pelo fato de não ter acompanhado o processo evolutivo daquela humanidade que habitava o planeta lá de Capela. Ele veio como um mentor espiritual, ele vem como orientador espiritual para poder ajudar exatamente esse processo dessa humanidade que foi, digamos, transferidas, ou, um termo assim um pouco mais pesado, foi expurgada porque não tinha condição de acompanhar o processo evolutivo lá no seu planeta de origem. E Jesus veio como? Como mensageiro de Deus. Não porque, como a religião nos fala, né, ele foi um escolhido, ele foi um preterido por Deus, não. Pelo seu trabalho, pelo trabalho que ele já vinha realizando, pelo seu nível de condução evolutiva, pelo seu nível de despertamento espiritual. Tanto é que Jesus, tá certo? Ele, quando ele, nosso mestre Pedra Roxa nos coloca, né, que ele é encarregado de superintender, ou seja, de acompanhar, de fiscalizar essa verdade, vários irmãos, a exemplo do que eu citei, Buda, por exemplo, né? Ele está o quê? Ele está sobre o comando espiritual de Emmanuel. Por quê? Porque Emmanuel é considerado como se fosse o governador da Terra. Então, o planeta Terra está exatamente, ele é o hierarca máximo que tem dentro do planeta, tá certo? Para ajudar exatamente esse processo evolutivo do planeta. Então, eu apenas trouxe essa imagem do nosso mestre para poder, digamos assim, fazer uma referência que esse nosso irmão é considerado o mestre dos mestres. Tanto é que se a gente pegar em sua última existência, na parte física, né, quando ele reencarnou,
há 2000 anos atrás, a humanidade teve dois momentos: a era antes de Emanuel e a era depois de Emanuel. Então, todos esses ensinamentos que vêm sendo divulgados por toda parte, né, do planeta, conforme ele nos coloca aí, Jesus é quem vem coordenando esse trabalho. Então, é Jesus, através do seu nível de despertamento, através do seu nível de consciência, tá certo? Que vem exatamente coordenando todo esse trabalho. Então, é por isso que eu trouxe, digamos assim, essa imagem do mestre Emanuel, apenas para poder fazer, digamos assim, uma observação em relação a isso. Então, existem vários outros irmãos, várias entidades espirituais que têm um conhecimento muito elevado, tá certo? Que está fazendo esse trabalho, claro, mas como Jesus, um dos coordenadores aí desse trabalho espiritual. Então, esse primeiro parágrafo é extremamente interessante, porque isso nos mostra que tudo o que nós precisamos a nível de lei divina, nós já temos essas informações. Vai depender agora de quê? Vai depender exatamente do nosso trabalho para a gente colocar esse trabalho em evidência e a gente efetivamente, com isso, a gente crescer e a gente evoluir, ok? Vou passar aqui para o segundo parágrafo, que é extremamente interessante. O que é que nos coloca Pedra Roxa? Ele nos fala que a natureza, além de esclarecer, tem prevenido toda a humanidade sobre os trágicos acontecimentos indispensáveis à grande transformação, e sem interferir no livre-arbítrio que, por lei, foi concedido ao ser humano, tá certo? Só que ele nos faz, assim, uma observação, que aguarda e confia que cada um procure o lenitivo de esclarecimentos para suas dores na hora do desespero. O que é que Pedra Roxa está querendo nos falar com relação a isso? Que nós temos o livre-arbítrio, que nós podemos utilizar o nosso livre-arbítrio da forma que a gente achar que é mais conveniente para o nosso processo de crescimento. Só que esse livre-arbítrio, a espiritualidade também alerta que a semeadura ela é livre, a colheita extremamente obrigatória. Então, eu havia falado no parágrafo anterior, tá certo? Que tudo aquilo que a gente cria, toda causa que a gente cria, vai ter um efeito correspondente. É exatamente isso que Pedra Roxa, quando ele traz, principalmente essa parte aí, que a espiritualidade não interfere no livre-arbítrio, é nesse aspecto. Só que observe o seguinte: à medida que a gente vai se endividando perante as leis divinas, a gente reencarna em situações mais difíceis. Vou dar só um exemplo aqui, fazer uma comparação com a lei material, para poder, talvez, facilitar mais o entendimento. Quando nós temos a nossa carteira de habilitação, a nossa CNH, a gente adquire, com essa carteira, o direito de dirigir. À medida que a gente começa a infringir as leis de trânsito, a gente começa, com essas infrações, a gente começa a receber multas. Vai chegar um determinado momento, a depender da quantidade de pontos, em função da quantidade de multas, que você vai perder o direito de quê? De dirigir. É o que vai exatamente acontecer com o nosso livre-arbítrio. A espiritualidade não vai, digamos assim, interferir nas nossas escolhas. Mas à medida que a gente vai utilizando esse merecimento, essa dádiva divina, voltando mais uma vez, que a gente só tem o livre-arbítrio no momento que a gente entra no reino nominal, que é o reino que nós estamos, à medida que a gente vai se endividando, a espiritualidade vai nos cesseando esse direito. Então, às vezes, a gente faz escolhas equivocadas, quando a gente reencarna, que chega o momento de passar pelo efeito das causas que nós criamos, a gente vai exatamente reencarnar em uma condição de sofrimento. Então, ele continua dizendo, tá certo, que estamos no fim do tempo já previsto e o ambiente está sendo preparado para a vinda do ceifeiro, cuja missão também já foi iniciada. E todo aquele que se opor ou fugir aos verdadeiros ensinamentos não encontrará o bálsamo consolador para o sofrimento por culpa da sua própria obstinação. Então, esse complemento desse parágrafo é extremamente interessante. Existe uma divulgação de um trabalho de nosso querido irmão Chico Xavier, tá certo? Que ele dizia exatamente, né, que por volta do ano de aproximadamente 2020, tá certo? Iria chegar o fim dos tempos, iria chegar o momento que iria ter realmente assim, era o último alerta
que estava sendo dado pela espiritualidade, isso foi aproximadamente 50 anos atrás, que era o último alerta que estava sendo dado pela espiritualidade, que se a humanidade encarnada aqui no planeta, se não mudasse a sua forma de agir, se não mudasse a sua forma de pensar, tá certo? Iria existir um processo de uma transferência para esses mundos mais, digamos assim, atrasados. Lembremos que dentro do nosso sistema solar nós temos vários planetas. Então, nós temos planetas que são mais evoluídos do que o planeta Terra, tá certo? E temos planetas que são mais atrasados. Jesus nos falava que na casa do meu pai existem várias moradas. O que é que Jesus queria dizer com isso? Através de parábolas, ele estava nos trazendo esses ensinamentos, só que hoje nós já temos uma percepção e se a gente não acompanhar o processo evolutivo aqui dentro do planeta Terra, o planeta que nós estamos encarnados, nós iremos desencarnar e só teremos a possibilidade de reencarnar em um planeta compatível com o nosso processo evolutivo, ou seja, um planeta muito mais atrasado do que o planeta Terra, e as condições de vida vão ser bem mais difíceis. A gente não vai ter acesso ao que nós conseguimos a nível de avanço. A tecnologia, por exemplo, a facilidade de se locomover de um ponto para outro, a possibilidade de falar através de um aparelho celular, tá certo? A gente se comunicar com duas pessoas que estão em pontos distintos, a gente visualizar uma situação que está ocorrendo no outro lado do mundo, a televisão nos trazer, digamos, essa imagem, né, do que está efetivamente acontecendo. Então, é isso que efetivamente vai acontecer. Se a gente não conseguir acompanhar o processo evolutivo aqui do planeta, automaticamente seremos transferidos ou seremos expurgados para um planeta muito mais atrasado. Então, a gente consegue perceber hoje, por exemplo, as crianças que estão encarnando no planeta hoje, a gente percebe que as crianças vêm com uma percepção diferente. Elas vêm muito mais ligadas à questão espiritual. Claro que a regra não se aplica a todo mundo, mas ela tem uma sensibilidade diferente. Então, o que é que a espiritualidade nos alerta? Que essas crianças azuis, essas crianças vivas, o que é que estão acontecendo com elas? São crianças que são muito mais voltadas para o ser do que para o ter. Só que uma outra observação que a espiritualidade coloca, que esse processo, ele não começou agora, não. Se a gente aprofundar o entendimento, se a gente aprofundar nossas meditações, as nossas pesquisas, esse processo de expurgo começou há aproximadamente quase 400 anos. Então, é um processo que já começou lá atrás e é um processo efetivamente que está ocorrendo e é um processo que não para. Enquanto a gente não fizer um trabalho para a gente ter a possibilidade de continuar o nosso processo evolutivo aqui, automaticamente seremos, digamos assim, transferidos para ambientes de acordo com a nossa necessidade. E para passar para outro parágrafo, só mais uma observação, que ele coloca uma outra coisa extremamente interessante, quando ele diz assim, ó, e todo aquele que se opor ou fugir aos verdadeiros ensinamentos não encontrará o bálsamo consolador para o sofrimento. Existe uma orientação da espiritualidade do Círculo Branco que ela diz assim, ó, que a maior caridade que um ser humano pode fazer a outro é ajudá-lo a afastar de si a poeira das falsas ilusões e encaminhá-los para a luz. Por que eu estou fazendo essa observação? Porque é através dos nossos processos de sofrimento, quando a gente entende como é que funciona a lei divina, quando nós compreendemos que o que nós estamos vivendo hoje é o reflexo do que nós fizemos ontem, tá certo? E quando a gente acredita que isso é o caminho da transformação, esse ensinamento, esse despertamento, esse capítulo do Evangelho que já foi nos transmitido pela espiritualidade, conforme nos falou o nosso Pedra Roxa no parágrafo anterior, isso serve de um bálsamo consolador. Então, a gente vai perceber que esse sofrimento que nós estamos passando hoje é em função o quê? Das nossas escolhas equivocadas ontem, nesta existência ou em existências passadas. Agora, se a gente for uma pessoa obstinada ao sofrimento, a gente vai continuar sofrendo, sofrendo e sofrendo, até efetivamente o momento que a gente possa se conscientizar. A espiritualidade nos fala que existem duas formas ou dois caminhos para a gente evoluir.
através do amor, que infelizmente é o que a gente menos escolhe, ou através da dor. E como é que ocorre esse processo da dor? É exatamente através das causas equivocadas que nós criamos, e os efeitos serão através de sofrimento. Ok, meus irmãos? Então, eu vou avançar mais um parágrafo aqui, para a gente continuar analisando a mensagem. Então, ele continua falando, ó, que tudo é lei, tudo está escrito. Quando ele se refere a essa questão de tudo é lei, tudo está escrito, é que a lei divina, a lei natural, ela não se modifica. Ela é imutável, não se modifica, independente do que está acontecendo. Na lei material, na lei física, na lei do plano físico, o que é que efetivamente acontece? Existe uma lei, e se você infringir essa lei, você efetivamente pode ser penalizado, né, em função dessa sua infração. Mas a depender da condição da pessoa que esteja passando por esse processo, a depender da possibilidade que ele tenha em contratar um bom advogado para poder defender esse processo, essa penalização dele em função da agressão, tá certo, que ele fez à lei, pelo fato dele ter criado uma ação que vai de encontro à lei, essa sua penalidade pode ser amenizada ou não. Na lei divina, isto não ocorre. Na lei divina, a lei é aplicada de forma justa e igualitária para todo mundo. Então, independente da sua condição financeira, independente da sua condição intelectual, independente da sua condição que você tenha em função do plano físico, do cargo que você tem na parte material, da sua projeção na parte material, não vai mudar. Criou a causa, passou pelo efeito. Agora, quando a gente se conscientiza das nossas falhas e dos nossos equívocos, a própria consciência nossa se fortalece para que a gente possa passar esses efeitos de uma forma mais equilibrada. Enquanto a gente achar que o sofrimento é em função do pai, da mãe, do irmão, do marido, da mulher, a gente vai continuar sofrendo, sofrendo e sofrendo até a gente despertar a nossa consciência. Por que eu estou colocando desta forma? Porque a espiritualidade nos fala que a lei, ela não vem com o objetivo de punir, ela não vem com o objetivo de fazer sofrer. A lei, sim, ela vem com o objetivo de educar ou reeducar. Então, o que nós estamos passando faz parte de um processo de crescimento nosso. E aí, uma outra coisa que Pedro Rocha nos fala, que é extremamente interessante, ele nos fala assim, ó, que nenhuma das ovelhas deste rebanho que acompanha a humanidade se perderá, disse o grande pastor das aulas. Porque, sem a menor dúvida, todos se salvarão e logo que abracem de boa vontade esclarecimentos que dão origem à luz indispensável ao aperfeiçoamento, conforme já aconteceu com muitos que antecipadamente tomaram como exemplo as palavras e os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, por que é que Pedro Rocha está nos falando isso? Meus irmãos, todos nós fazemos parte da humanidade planetária, independente de estar encarnado ou independente de estar desencarnado. Então, nenhum de nós vai se perder. Quando ele se refere que todos se salvarão, não é efetivamente que Deus vai chegar aqui, que Jesus vai chegar aqui, que Buda vai chegar aqui, que Shebna vai chegar aqui, que Pedra Roxa vai chegar aqui e vai nos salvar de alguma coisa. O que é que ele vai nos fazer? Ele vai nos esclarecer, ele vai nos trazer esses ensinamentos, vai nos trazer essas verdades e a gente vai ter a possibilidade de sempre estar em um processo evolutivo. Nós, quando chegamos no reino nominal, quando a alma sai lá do animal e passa para o hominal, ela não regride. Então, ela sempre vai estar em um processo evolutivo, mas ela não vai regredir. O que pode acontecer, a depender das escolhas dela, tá certo? Ela chegar em determinadas encarnações, que ela vai vir presa a determinados problemas, tá certo? Mas o seu processo sempre vai estar em ascensão. E aí ele finaliza o parágrafo dizendo que a maioria não aceita o que foi dito, nem o que está escrito. E aí ele diz o seguinte, que terá que passar pelo filtro da amargura, tá? Utilizando, no fim deste tempo, hora iniciado, destinada à negligência da ignorância. Ou seja, aqueles que são mais obstinados,
vão estar mais presos a esse processo de sofrimento. E ele continua no parágrafo seguinte, dizendo que aproxima o momento em que registrará por experiências a capacidade, a força e a virtude da evolução de uma geração de almas, cujo resultado determinará a transferência dos obstinados e prejudiciais ao progresso para mundos inferiores. É o que eu havia comentado, né? Essa questão da transição planetária tão anunciada, que o foco, na minha concepção, principal da mensagem é exatamente essa questão do ensinamento que Pedro Rocha nos colocou, tá certo? Quando ele diz que todas as verdades, todos os capítulos do Estatuto Divino já foram divulgados, tá certo? E ele se refere a essa questão aí da transferência. É exatamente esse processo que eu me referi à questão do que aconteceu, por exemplo, lá em Capela, né? Que está acontecendo agora também no planeta Terra. E aí ele continua falando, né, que é indispensável o afastamento desses elementos perturbadores, que só conhece a matéria e prefere viver adorando a sua imagem. O que é que efetivamente Pedro Rocha está nos falando? Que essas almas que estão muito presas a esses sentimentos vão cada vez mais serem afastados desses ambientes para poder efetivamente não interferir muito no processo de esclarecimento. Existe um livro de Chico Xavier muito interessante, O Abismo, que ele fala que essas almas que estão muito presas a essas situações mais densas e mais pesadas, esses chamados magros negros, por exemplo, eles estão em ambientes, tá certo? Que esses ambientes é como uma forma de proteger a humanidade dessas influências, mas que eles conseguem influenciar e conseguem influenciar com muita força. Isso a gente vê muito, com todo respeito, não é crítica, não, é apenas uma observação. A gente vê isso com relação à questão do problema de quê? Problema do meio político. Então, se o político ele não for, digamos assim, consciente do compromisso que ele assumiu, ele vai acabar sendo, digamos assim, influenciado. Só que Pedra Roxa está alertando. Então, esses elementos que têm, digamos assim, essa missão de bagunçar o processo evolutivo serão, digamos assim, transferidos para ambientes para poder não estar, digamos assim, bagunçando tanto nesse aspecto. E aí ele continua no parágrafo seguinte, né, nos alertando que somente vão permanecer na Terra, tá certo? Aqueles irmãos desejosos de colaborar nesse processo. O que é que vai acontecer? É o que Jesus falava, separar o joio do trigo. Então, aquele que tem condição de continuar nesse processo, aquele irmão que tem acompanhado o processo evolutivo do planeta, porque o planeta está evoluindo junto com a sua humanidade, a depender do seu trabalho, tá certo? Ele vai ter a possibilidade de permanecer aqui no planeta Terra, continuando o seu processo evolutivo. Se ele não tiver essa possibilidade, tá certo? Se ele fizer parte dos chamados obstinados, ele exatamente vai ser transferido para ambientes mais, digamos assim, atrasados, para que ele possa continuar, digamos assim, a sua jornada evolutiva nesses ambientes. E aí ele continua dizendo que, por força da lei, seus recursos, tudo se transforma e o significado da palavra inferno, né, criada pelas religiões dogmáticas, será transformado em ignorância, imperfeição, sofrimento e trevas. O da palavra céu em sabedoria, perfeição e satisfação. Observemos o seguinte, quando ele se refere a essa questão das religiões, né, dogmáticas, é exatamente aquelas religiões que acreditavam que aquela verdade era imexível, era imutável, não poderia se modificar, tá certo? E não é isso que Jesus está dizendo. Então, essa questão dessas palavras, como ele colocou, inferno, tá certo? Que a gente pode fazer uma correlação desses ambientes com os ambientes umbralinos ou do umbral, nada mais é do que o estado de consciência da alma. Então, quando a alma em si desencarna e ela está muito presa a determinados processos de sofrimentos, são esses ambientes considerados umbralinos, ou esse ambiente no umbral, que ela vai ser automaticamente atraída para poder lá passar pelas suas experiências. E a mesma coisa ele se refere aí à palavra céu, que na realidade não existe um espaço, tá certo? Determinado pela espiritualidade como o céu, não. O que existe são cidades no mundo espiritual e astral, cidades que você tem uma condição de estar passando pelo seu processo depois que você desencarna, em ambientes onde reina a paz, a harmonia, o equilíbrio. Então, o céu que a espiritualidade se refere não é da forma que essas religiões incutiram nas nossas cabeças. Você pecou,
vai para o inferno e vai ficar lá no inferno, eternamente no inferno. Ah, você foi um escolhido de Deus, por quê? Porque você fez boas ações, você vai para o céu. Então, a gente precisa abrir a nossa percepção em relação a essas duas questões aí que são colocadas por essas religiões. E aí ele continua falando, meus irmãos, eu estou com o horário assim bem apertadinho, mas já finalizo, viu, Ernesto? Que o ser humano procura matar o ser humano na defesa de seu interesse vaidoso. Contudo, aí ele fala, né? Deus o vivifica para a sua glória, para a sua glória. E ele fala uma coisa extremamente interessante. A obra da natureza é perfeita e nela nada se cria porque tudo já foi criado, assim como nada se perde porque tudo se transforma, progride e evolui. Essa colocação de Pedra Roxa é extremamente interessante. Nós temos um irmão nosso, né, Lavoisier, que sempre dizia que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Por que Pedra Roxa está dizendo isso? Por que Lavoisier fazia esta, digamos assim, afirmação? Porque tudo que existe, tudo que existiu, ou tudo que vier a existir, já foi programado por Deus, que a gente intitula aqui no Círculo Branco, né, de grande arquiteto do universo. Então, o que é que nós vamos fazer? É apenas passar e ajudar nesse processo. Então, o que aconteceu lá em Vênus é o processo que está acontecendo na Terra e é o mesmo processo que vai acontecer lá em Plutão, aplicados em momentos diferentes, porque vai depender do processo evolutivo da humanidade daquele planeta, mas toda a planificação divina de Deus já foi criada. Então, nós estamos contribuindo na obra do Pai, mas a gente não vai ter a possibilidade de efetivamente criar nada. O que nós vamos criar, sim, são ações em função do nosso despertamento e passar pelos efeitos dessas ações que foram criadas. Mas nada absolutamente se perde. Quando a gente desencarna, o que muda é apenas a modificação que existe é apenas uma modificação em relação ao plano. O plano físico para o plano espiritual, ok? E aí, meus irmãos, para finalizar aí a mensagem, não me exceder muito no tempo, aí Pedra Roxa nos fala o seguinte, ó, que coisa extremamente interessante o fechamento dessa sua mensagem. Ele coloca que procuremos a verdade no Evangelho eterno do Reino de Deus. O que é o Evangelho que ele se refere? São as leis divinas, são as leis naturais, as leis imutáveis da natureza. Como essas verdades que são trazidas aqui nesse belíssimo livro de Pedra Roxa. Então, essa mensagem 28 de hoje, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo exatamente, isso aqui é um evangelho eterno do reino de Deus. Por quê? Porque isso faz parte dos estatutos que foram divulgados por toda a parte da terra. Esse ensinamento, esse conhecimento trazido por Pedra Roxa é baseado em cima do fruto das suas experiências. Então, o que é que ele está querendo dizer? Que isso não vai se modificar, que a lei divina ela vai permanecer eternamente imutável. E aí, só que coisa interessante, ele coloca, diz que nesse evangelho nós teremos a possibilidade de encontrar a luz que nos mostrará os motivos dos nossos sofrimentos e a finalidade das existências passadas, presentes e futuras. Observemos o seguinte, meus irmãos, que quando a gente busca entender qual é a necessidade reencarnatória, quando a gente estuda a lei de reencarnação, a gente compreende que, na realidade, o que nós estamos passando aqui, nesta existência, é um processo de aprendizado. Em função de quê? Em função das causas que nós criamos. Então, o futuro, ele não é determinado. O presente, sim. O presente é que vai determinar o que vai acontecer no futuro. O passado não temos como mudar. Tudo que aconteceu lá no passado está servindo de reflexo do que nós estamos vivendo hoje, aqui, agora, nesta existência. A depender do nosso trabalho, o nosso futuro pode ser de luz, pode ser de esclarecimento ou pode ser de sofrimento. Em função de quê? Em função das nossas escolhas. Mas para que a gente possa compreender em essência esse fechamento da mensagem, a gente precisa entender que nós somos almas. Nós não somos espíritos, nós temos um espírito. Nós não somos corpo físico. Nós estamos habitando um corpo físico. Mas, efetivamente, nós somos almas que agora estamos encarnados. Em função de quê? Em função da nossa necessidade de aprendizado
e de crescimento. Se a gente olhar assim, a gente vai entender o que está acontecendo com a gente hoje, em função da existência passada, a gente vai ter a possibilidade de efetivamente entender o que é que nós podemos fazer hoje para poder a gente transformar o nosso futuro em um futuro mais tranquilo, de paz, de harmonia e de equilíbrio. Ernesto, eu acho que eu só me excedi aí em 2 minutinhos, tá certo? Mas queria mais uma vez te agradecer a você e a Cícero aí, tá certo? Pela oportunidade de realmente, de novo, analisar uma dessas mensagens de Pedra Roxa, que é um conhecimento fantástico, tá certo? Eu espero, meus irmãos, que eu tenha, de alguma forma, levado um pouco de entendimento em relação àquilo que eu percebo no que o nosso irmão Pedra Roxa nos fala. Paz profunda, que o grande arquiteto do universo possa pagar cada um de vocês pela caridade. Ok, Ernesto? Vou interromper aqui para Obrigado. você dar sequência. Obrigado, meu irmão. Isso, Ok, fechar Jair, essa obrigado. parte. Obrigado por sua participação. Vamos agora fazer um encerramento e após a palavra será franqueada. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por ter desatendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser do teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai em nós, Senhor, e sempre nos façais digno dela, até o dia de nossa eterna perfeição. Assim seja. Em nome de Deus, Todo-Poderoso, o grande arquiteto do universo, está encerrada a sessão da loja esotérica cebedista, o Trevo Sagrado, na sua parte virtual, subordinada ao culto secreto da ordem maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo aos nossos mentores espirituais, à diretoria desta loja e aos nossos guias e protetores a assistência que nos concederam. Até uma próxima reunião, se Deus assim nos permitir.